Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo Real visto pelos ciclos geográficos. Esse aqui é o espaço que eu criei para a gente tratar de assuntos do cotidiano que saem em cortes de falas de podcasts, manchetes de jornais, notícias, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia e que nos fornece subsídio para estudarmos geografia. Por que visto pelos ciclos geográficos? Porque eu elaborei um material com diversas atividades que aprofundam este livro aqui. Geografia Básica para o Ensino Fundamental, da editora Livros Vivos, que tem o seu equivalente na editora Kirion, chamado Geografia para Crianças. E nesse material aqui, eu tenho 3 ciclos de atividades para cada uma das 45 lições do livro. Então, no livro nós temos 45 lições, e aqui nós temos, então, 3 ciclos de atividades para cada uma das lições. Bom, no mundo real de hoje, nós vamos utilizar a lição, deixa eu ver aqui, se é a 43, nós vamos utilizar a lição 44. Certo? Então, a lição 44, ela diz respeito aqui no livro sobre o que as pessoas trabalham. Esse é o título da lição. Vai trabalhar essa lição aqui, ó. A lição 44, que diz mais sobre com que as pessoas trabalham. E aí, o Charles Long, ele vem falando aqui uma série de atividades com as quais as pessoas podem trabalhar. E no ciclo geográficos, para adaptar um pouco mais esse material, torná-lo um pouco mais brasileiro, nós vamos trabalhar a mesma temática com qual objetivo? Identificar as principais características econômicas do território brasileiro. No nosso ciclo de alfabetização geográfica, então, eu proponho a definição e a descrição dos principais setores da economia. E depois, no ciclo de conexão geográfica, selecionar um produto de consumo cotidiano e analisar a sua cadeia produtiva. Olha que atividade legal. Destacando em cada etapa a participação dos setores da economia. O agronegócio aqui é perfeito para fazer essa atividade, tá? E assim, grande parte dos produtos de consumo cotidiano hoje, eles vêm do agronegócio. Então, muito facilmente você vai conseguir fazer essa atividade. E no ciclo de representação geográfica, simular algumas rotas de escoamento agrícola no Brasil, levando em consideração as áreas de produção e a distribuição de rodovias. Então, a gente vai mapear quais são as principais áreas de produção de um determinado produto, enfim, vocês podem escolher qual é o produto. E vamos mapear essa área de produção e a distribuição de rodovias. Qual é a provável rota que esse alimento faz para chegar até, por exemplo, um porto ou para chegar em uma determinada cidade? É isso que a criança vai fazer nessa atividade do ciclo de representação geográfica, certo? Bom, então, no mundo real de hoje, nós vamos ouvir um corte do podcast do Richard Rasmussen. Ele recebeu o Júlio Balestrin e o Renato Cariani. E numa conversa ali sobre uma participação que ele fez num outro programa, eles vão acabar caindo nos setores da economia. Então eu vou colocar aqui na edição o vídeo para vocês assistirem e depois a gente comenta sobre ele. Uma informação aqui bem pertinente, ó. Um geógrafo, e ele está falando aqui, ó. O IBGE se refere à participação do setor primário da economia em 5% do PIB. O agronegócio é muito mais amplo, envolvendo agroindústria, transporte e comércio. Então é isso daqui que ele tirou esse dado. Do quê? Dos 5%. Ou seja, mas o que é? Tipo assim, o que O é? IBGE se refere à participação do setor primário da economia nos 5% do PIB. É essa a informação. Eu não entendi. Como assim setor primário? O que seria o setor primário, Richard? Você sabe? O setor primário, o que é? Seria Do agro. Não, seria só do agro, pelo agro, porque o agro tem tudo. Quer dizer, por exemplo, se você industrializa, por exemplo, só pra gente ver como milho. Milho a gente não planta pra fazer pipoca. Né? Tem também. Não, milho tá no etanol. Hoje quase 50, tem 30% do nosso etanol hoje, e tá subindo, é feito de biocombustível de milho. Não da cana. Só isso são números que esses 5% você já engavetou. É que quando passou a ser industrializado, não é o primário, deve ser. Você vende. Vender o grão. Vender o grão, vender Sim, a espiga. a produção e extração. Agora, olha pra nós. Tudo aqui tem. Tudo tem água. Agro, cara. Então vocês podem perceber que o Júlio Balestrin tentou trazer aí algum tipo de informação para mostrar que o agronegócio é diferente do setor primário, tá? E ele não conseguiu explicar direito, aí o Cariani pergunta como assim setor primário, explica aí, Richard, né? Aí o Richard tem que assumir aquela posição, deixa comigo, joga a bola pra mim, joga aqui no peito que eu vou matar essa, né? Então o Richard começa a explicar pra eles ali o que é o agronegócio a partir do exemplo do milho. Então ele fala assim, ó, a gente não produz milho hoje pra comer pipoca, é também pra comer pipoca, mas o milho hoje, ele tem uma função muito maior do que só alimentícia. O milho hoje, ele é utilizado, por exemplo, como energia, tá? Como combustível, utilizado inclusive nos carros. Você consegue produzir álcool a partir do milho, chegando então no etanol, que está lá nas bombas, né, dos postos de gasolina, certo? Então ele mostra, a partir do exemplo do milho, que o setor primário e o agronegócio são coisas distintas. E aí a gente precisa entender então, né, o que são esses setores da economia. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Bom, vamos lá entender então o que são esses setores da economia. Aqui eu trouxe essa imagem bem simplória, só para a gente poder falar um pouquinho, né? Existem basicamente 3 setores da economia. Há discussões sobre mais setores, né? Mas tradicionalmente a gente avalia produto interno bruto basicamente por esses 3 setores da economia. O setor primário, secundário e terciário.
O primário refere-se à produção e extração. Então, tudo aquilo que é produzido na terra ou extraído da terra pertence ao setor primário. Pode ser extraído da rocha também, tá? Eu tô falando terra no sentido da litosfera. Tudo aquilo que é produzido e extraído pertence ao setor primário. O setor secundário é o setor da transformação, é a indústria de transformação. Então, tudo aquilo que refere-se à indústria, indústria de bens de consumo, indústria de transformação, tudo aquilo que refere-se ao processo de industrialização, o processo industrial, está contido no setor secundário. E o setor terciário é a ponta desses outros dois setores, né? É a que está mais perto do cotidiano de cada um de nós, que é aquele referente ao comércio e serviços. Então, quando a gente fala de setor terciário, nós estamos falando daquela parte da economia que trata de comércio e de serviços. Quando a gente observa, então, os dados do PIB brasileiro distribuídos por esses setores, a gente está vendo qual é a participação de cada um desses setores na economia nacional, de que forma cada um coopera para a riqueza nacional, para produzir, né, a riqueza da nação brasileira. Então, quando você tem lá tantos por cento do setor primário, é o quanto de produção e extração gerou valor, gerou produto para dentro do território brasileiro. O mesmo acontece no secundário. Quando você vê a porcentagem do setor secundário, é a porcentagem de participação das indústrias na economia. E quando a gente observa a porcentagem do setor terciário, que tem de ser a maior no mundo em que a gente vive atualmente, tá? É a participação do comércio e dos serviços na economia. Qual é a porcentagem da economia que pertence ao comércio e aos serviços? Se você está numa cidade, num grande centro urbano, então nem se fala, o setor de comércio e de serviços ele vai ser muito mais relevante do que qualquer outro setor, tá certo? Agora, qual é o grande problema que eles estão tratando, né? Por que eles caem nesse assunto? Por que num podcast do Richard Rasmussen, com Renato Cariani e Júlio Balestrin, eles estão falando de setor primário de agronegócio? Bom, é porque acontece um tipo de informação, acontece, na verdade, uma deturpação num tipo de informação a respeito do agronegócio. E eu trouxe exatamente o exemplo desse tipo de deturpação aqui, tá? Então isso aqui é uma espécie de falácia. Isso aqui pode ter sido apenas um erro do gráfico, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. O gráfico aqui, ele vai tratar da participação trimestral na economia de cada um desses três setores que a gente falou. Só que ao invés de colocar setor primário, agropecuária, ele coloca agronegócio. E ele mostra aí que a participação desse agronegócio que ele coloca não chega nem a 1% no trimestre, tá? Bom, qual é o problema aqui, gente? É que esse dado não está se referindo ao agronegócio, refere-se ao setor primário, a agropecuária. O agronegócio é diferente de agropecuária. É isso que a gente precisa compreender aqui de uma vez por todas. E é isso que o Richard Rasmussen está falando, tá? Lá no vídeo é isso que ele está tentando explicar. O agronegócio, ele é um setor da economia que envolve os três setores. Então, nós temos extração e produção, nós temos indústria e temos comércio e serviços, tudo dentro do agronegócio. Portanto, quando a gente se depara com esse tipo de gráfico aqui, o que ele está demonstrando para a gente, ao separar o agronegócio da indústria e dos serviços, é uma informação falaciosa, porque dentro do agronegócio nós temos os três setores atuantes. A proposta do agronegócio é justamente fazer desde a extração e a produção até a entrega e comercialização do produto. Tá certo? Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de uma estrutura muito maior do que só a agropecuária. Quando a gente fala de agropecuária, eu estou falando, sim, de produção, de extração e de criação. Quando eu falo de agronegócio, eu falo de produção, extração, criação, transformação por meio da indústria e também entrega por meio de serviços e comercialização daquele bem, daquele produto, tá? O que é isso dentro da estrutura? Vamos pegar o próprio exemplo que o Richard Rasmussen deu. O que é, por exemplo, um complexo agroindustrial que produz milho? Esse complexo agroindustrial, ele vai plantar o milho, e aí ele não vai apenas plantar o milho, ele vai, após a colheita desse milho, enviar esse milho para uma indústria, e dentro dessa indústria, parte desse milho vai ser empacotado, tá? Para ser vendido em natura, a outra parte vai ser transformado em álcool para combustível, e uma outra parte pode virar subprodutos aí do milho, tá certo? Outros produtos alimentícios, enfim. Pode ser para a própria criação, para dar para os animais, né? Enfim. Você pode ter essa gama aí variada passando pela indústria. Bom, esse mesmo complexo agroindustrial que fez o beneficiamento desse milho, ou seja, esse passar pelo processo da indústria, a gente chama de beneficiamento. O produto foi beneficiado, ele adquiriu valor, tá? Então, o valor que a gente paga num etanol produzido do milho é diferente do valor que você paga naquele milho que foi diretamente extraído da terra. Então, aqui a gente já pode ver uma grande transformação que só o agronegócio pode proporcionar. Além disso, o que esse complexo agroindustrial vai fazer? Bom, esse produto, né, in natura,
passou pela indústria, foi beneficiado, foi transformado em álcool, em comida para os supermercados e comida também para a ração de animais. E agora ele precisa ser transportado para os centros urbanos, né, e para os centros de distribuição. Então, essa logística rodoviária, ela também é uma logística que pertence a esse setor de agronegócio. Por quê? Porque o setor de agropecuária em si, ele está apartado da distribuição do seu produto. Então, no setor de agropecuária tradicional, aquele que quer comercializar aquele produto que está sendo produzido nos campos é que vai atrás. No agronegócio, não. O agronegócio é uma grande estrutura que, além de produzir, faz o beneficiamento, transporta e, por vezes, já embala ou tem algum acordo, né, com mercados, com setores do comércio, para a comercialização daquele produto. Tá certo? Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de algo que é muito distante da agropecuária, do setor primário em si. O setor primário, ele se refere apenas à produção, extração e criação. Agronegócio, quando a gente pensa em agronegócio, a gente não pensa naquela pessoa com a enxada. A gente pensa nisso aqui. Grandes máquinas colheitadeiras, ceifadeiras, sementeiras, a gente pensa nisso aqui. Tá? Essas grandes máquinas que aumentam a produção e, consequentemente, também a produtividade do trabalho nos campos, tá? E eu também penso nisso aqui. Em grandes complexos agroindustriais que vão pegar aquilo que foi plantado após a colheita e fazer o beneficiamento desse produto dentro dessa estrutura que também geralmente está ou dentro do espaço rural ou ao redor desse espaço rural. Tá certo? Bom, esse complexo agroindustrial aqui, ele está conectado aos grandes centros urbanos por rodovias. Ele, por vezes, tem o seu próprio sistema de transporte. As empresas, né, do agronegócio, eles têm, às vezes, os seus próprios sistemas de transporte. Porque eles trabalham desde uma ponta até a outra, controlando todos esses setores. A gente geralmente faz a comparação do agronegócio com o trabalho de um rio, né? Então, o rio, ele tem a montante e a jusante, né? Eu tenho serviços que estão a montante, ou seja, quando a gente toma como referência uma determinada parte do rio, se eu estou no meio do rio, o que está mais próximo da nascente está a montante e o que está mais próximo da foz está a jusante. O agronegócio, ele controla todos esses setores como se fosse um curso de um rio, permitindo que uma mesma empresa, ela não somente produza, extraia e crie até a ponta final, que é a sua distribuição, comercialização. Tá certo? Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de algo que é muito maior e que incorpora esses 3 setores da economia. Agora eu vou mostrar para vocês um outro gráfico aqui. E esse é o último... Oh, meu Deus, tá aqui. Pronto, achei. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar a distribuição desses 3 setores da economia e a sua participação em porcentagem ao longo de 60 anos, né? De 1940 até 2001. Olha que informação interessante que a gente consegue observar aqui. Em 1940, a participação do setor primário na economia correspondia a 70%. Em contrapartida, o setor secundário estava apenas em 10%. E o setor terciário estava quase em 20%. O que acontece ao longo do tempo? A gente observa que há uma queda expressiva da participação do setor primário na economia. Em contrapartida, há um crescimento significativo do setor terciário de comércios e serviços e um tímido crescimento do setor secundário que corresponde às indústrias. Que tipo de informação a gente consegue tirar desse gráfico, gente, ao longo do ano? O Brasil se urbanizou, tá certo? E o Brasil se urbanizou e parte desse processo de urbanização é consequência da Revolução Verde. O que é isso? O que é a Revolução Verde? É um pacote de mecanização e de melhorias do espaço rural, dos campos brasileiros, dos quais a Embrapa, né, tem muitos méritos em ter tornado o nosso solo um solo propício para o cultivo, porque o nosso solo não é, em grande parte ele não é, tá? Nós temos algumas porções desse território que são muito boas, ali perto do Paraná e numa região específica ali do Nordeste, mas, no geral, o nosso território, o nosso solo, ele não é propício para o cultivo. Então, a Embrapa, através de muitas pesquisas, conseguiu melhorar o solo brasileiro, né? Conseguiu elaborar mecanismos para melhoria desse solo brasileiro. Então, a gente consegue observar que essa urbanização, provocada também pela mecanização e pelas técnicas de melhoria dos campos, foi o que fez esse setor primário cair. Então, esse setor primário hoje apresenta uma participação menor. Por quê? Porque eu estou falando aqui diretamente do processo de produção, extração e criação nos campos. Quando eu falo de agronegócio, eu preciso olhar esses 3 setores da economia juntos. Porque o que o setor primário caiu, o agronegócio cresceu. E aqui a gente precisa lembrar que o agronegócio é maior do que o setor primário. Ele não está contido no setor primário. O setor primário que está contido nele, assim como o setor secundário e o setor terciário também estão contidos no agronegócio, tá certo? Então eu consigo perceber que, fruto dessa mecanização dos campos, o setor primário vai cair.
E esse caimento do setor, essa queda nesse caimento, e essa queda do setor primário é acompanhada também por um aumento do setor terciário. O setor terciário, ele é um setor típico das áreas urbanas. Então, quanto mais centros urbanos nós temos, maior vão ser, né, a quantidade de serviços oferecidos e de comércios à disposição dos indivíduos, do cidadão, tá certo? Então, a gente consegue observar que a urbanização é um tipo de informação que está implícita nesse gráfico aqui. E a gente tem uma participação muito pequena da indústria, porque de fato, né, o Brasil é um país pouquíssimo industrializado, mas nós encontramos industrialização expressiva no setor do agronegócio. Justamente por quê? Porque parte do ser do agronegócio é a indústria, é o setor de beneficiamento. Eu diria que ele é, inclusive, um dos mais importantes, porque é o setor de indústria que vai fazer com que esse produto que saiu in natura da terra ele seja beneficiado, ele adquira valor e se torne, portanto, um produto mais caro, né, com relação ao seu antecessor in natura, tá certo? Então esse foi o nosso segundo mundo real visto pelos ciclos geográficos, tratando agora de setores da economia a partir dos ciclos geográficos. Se você gostou dessa atividade, considere conhecer esse material. O e-book dos ciclos geográficos está disponível na Hotmart para compra, certo? E você também pode baixar uma amostra desse material no meu site, o link tá na bio do meu Instagram. Esse é o meu Instagram. Eu vejo vocês no próximo Mundo Real. Até!